Olá, tudo bem? Atualmente no Brasil, os juros nunca estiveram tão baixos. Eu não tenho certeza, mas desconfio pela minha experiência em supermercado e minha experiência no dia a dia, que os fundos de renda fixa sequer cobrem inflação. Nesse contexto, vale a pena investir em bolsa de valores, em busca de um rendimento um pouco melhor. No entanto, esse jogo é perigoso e você pode perder até 100% do capital se não estiver preparado. Essa é a primeira de uma série de aulas que tem o objetivo de te familiarizar com o contexto de renda variável, de forma que você se sinta mais à vontade para tentar buscar rendimentos melhores nessa área. Não é ciências exatas, você pode chegar a perder dinheiro, porém a probabilidade favorece aí um rendimento melhor, né? Aproveita aí e não deixe de deixar um joinha no final, valeu? Bom, vamos lá então, na nossa primeira aula introdutória, né? O título da aula: Conheça-te e ao mercado. Entre a ganância e o desespero, aprenda a lidar com o mercado de capitais. Nós vamos ver aí conceitos básicos, né, pessoal? Mas parece básico, mas eu vi muitos investidores que já estão há muito tempo na bolsa e não têm esses conceitos básicos. Então, presta atenção, porque tudo nasce dessa aula, né? Esta é a aula mais importante de mercado de capitais. Se você entender o jogo, você será bem sucedido nesse jogo. Se você não entende o jogo, você pode ter sorte no primeiro momento, mas não vai ser bem sucedido a longo prazo, porque a sorte favorece a mente preparada, né? Então você tem que ter o conhecimento para poder ter sucesso nessa área e a longo prazo, né? Então vamos lá com a nossa aula. Meu nome é Laurence Gazarian, sou mestre em administração de empresas, professor universitário e engenheiro eletrônico. Então vamos lá, né? O modelo aqui utilizado no mercado de capitais é um modelo militar de dois exércitos. Ele é regido pela lei de oferta e demanda. Então, de um lado, eu tenho o exército dos comprados. Eles acham que o preço está barato, que está na hora de comprar porque o preço vai subir. Do outro lado, eu tenho o exército dos vendidos. Eles acham que o preço está caro, vale a pena vender e comprar mais barato. No instante inicial, a força dos dois exércitos é equilibrada, é mais ou menos igual. Mas com o decorrer do tempo, um ou outro exército acaba cedendo e o outro acaba vencendo. No momento em que um dos exércitos prevalece sobre o outro, estabelece-se aí um movimento pontual de alta ou de baixa, conforme o mercado. Porém, num dado momento, alguns investidores que estavam perdendo percebem que estão no lado errado e passam para o outro lado. Por exemplo, se o movimento é de alta, alguns investidores que tinham vendido o papel passam a comprar o papel. Se o movimento é de baixa, alguns investidores que tinham comprado o papel passam a vender o papel. Então existem dois momentos. O primeiro momento é que o movimento se estabelece, e o segundo momento é dos investidores arrependidos, aqueles que compraram ou venderam e passaram para o outro lado. Esses investidores arrependidos, na verdade, vão prolongar o movimento do mercado. Muito bem. Como o modelo que a gente adota é o de guerra, o livro mais conhecido da história que trata sobre esse assunto é o livro A Arte da Guerra, do general Sun Tzu, um general muito bem sucedido nessa área de combate, que viveu mais ou menos há 2.500 anos atrás, e antes de morrer deixou uma obra literária para outros generais aproveitarem sua experiência. De uma forma resumida,
o autor diz que para ter sucesso numa empreitada de guerra, você tem apenas duas variáveis. A primeira variável é se você se conhece, né? Se eu conheço as minhas limitações, tá? Se eu conheço os meus soldados, se eu conheço a cultura do meu país, né? Se eu conheço todas as minhas fraquezas, né? Então, e a segunda, o segundo conceito é se você conhece o seu inimigo. Mesma coisa, né? Você conhece as fraquezas do inimigo, você conhece a cultura do inimigo, tá certo? Se você conhece o que passa na cabeça dos soldados do inimigo, o que passa na cabeça do governante do inimigo, muito bem, você tem chance de vencer 50% das batalhas. Então ele diz assim: se você não se conhece, mas conhece o seu inimigo, você vai vencer 50% das batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, você também tem condições de vencer 50% das batalhas. Agora, se você conhece a si mesmo e também conhece o seu inimigo, você vai vencer todas as batalhas. Né? O mesmo se aplica no conceito de investidor de bolsa. Né? O investidor de bolsa tem que conhecer as limitações dele, os seus medos, tá certo? As suas fraquezas, para que faça os investimentos considerando esses riscos. Muito bem. E conhecer o seu inimigo. No caso, conhecer o seu inimigo, nosso inimigo aqui é visto como um mercado, né? Se você conhece o mercado, como que ele se comporta, né? As variáveis que afetam o mercado, você terá chance também de ser bem sucedido. Evidentemente, é impossível em bolsa de valores acertar todas as operações, ter 100% de êxito. Nunca havia acontecer isso com ninguém, tá certo? Mas o que acontece? Acontece que o número de operações erradas tem que ser bem menor do que o número de operações certas, né? Então, o Sun Tzu também deixa alguns conceitos secundários aí no seu livro. Por exemplo, se você vai numa empreitada de guerra, tenha certeza que a guerra vai ser curta. Né? Então, você se prolongar numa guerra, com certeza você não vai sair vitorioso. Né? Ele diz que ninguém sai vitorioso de uma guerra longa. Né? Uma guerra longa tem muitas perdas. Né? Vide Guerra do Vietnã, né, que durou 10 anos. Muito bem, no caso do investidor, né, se ele enxerga que a operação dele está beirando ao fracasso, né, que ele está do lado errado, que ele está do lado errado da guerra, então ele deve encerrar suas operações, né, ou corrigir as suas operações. Nunca insistir na operação errada. Né? Se você insistir na operação errada, você vai ter muito prejuízo. Então, ou você encerra ou você troca de lado. Muito bem. Preserve os recursos. Né? Então, para preservar os recursos, você tem que gerenciar os riscos. Né? A parte de gerenciamento de riscos, a gente vai ver em aulas posteriores. Né? Então, como minimizar os riscos. Né? A filosofia aqui é quando você vira, se você vira a perder, você vai perder pouco. E se você ganhar, você vai ganhar muito. Né? Então, essa é a filosofia da minimização dos riscos e preservação dos recursos. Planeje uma estratégia antes de agir. Quer dizer, nunca faça uma operação no impulso. Primeiro você tem que planejar, olha, se der certo vai acontecer isso, se der errado vai acontecer aquilo, mas nunca você deve agir com emoção. Tem informação certa do mercado, né? No caso da guerra, tem informação certa sobre seus inimigos. Então o investidor ele vai tomar a decisão com base em informação. Sem informação é difícil de tomar decisão. Adapte-se a situações desfavoráveis. Né? Então, quando o investidor
enxergar que a situação está desfavorável ao que ele pensava que ia acontecer, ou ele encerra ou ele se adapta. Muito bem, vamos ver agora o que é esse tal de mercado de capitais. O mercado de capitais ele é regido por algumas regras aí de mercado. A primeira regra, seguramente a muito utilizada, o mercado sempre exagera, né? Então imagine que você comprou uma ação e essa linha vermelha aqui seja o preço correto da ação. Você vê que no decorrer do tempo, por exemplo, um curto prazo aí, no decorrer de 2 meses, né, o preço da ação, o preço correto da ação continua mesmo. Então, se fosse seguir o preço correto da ação, você teria poucas oportunidades em 2 meses de ter lucro. Agora, a linha preta é uma linha que não segue o preço certo da ação, mas ela segue exageros. Ela está ou exageradamente baixa ou exageradamente alta. Muito bem. Mas, aos olhos do investidor, essa linha dá mais oportunidades de lucro. Por quê? Em várias ocasiões, eu tenho chance de comprar a um preço baixo e vender a um preço alto. Tá? Aqui também eu posso comprar no preço baixo e vender um preço alto. Aqui também eu posso comprar no preço baixo, esperar um pouquinho e vender num preço alto. Entendeu? No espaço de tempo curto, você tem várias oportunidades de lucrar, né? Comprando abaixo do preço e vendendo acima do preço. Muito bem. Então, se os preços forem exagerados, aí você tem um jogo lucrativo. Se os preços não são exagerados, você não tem um jogo tão lucrativo assim. Em caso de alta, quais os fatores que são relevantes? Pura especulação. Né? O mercado está comprador. Se você quiser comprar, você vai ter que comprar um preço mais alto, porque tem muita gente querendo comprar. É pura especulação. Em caso de baixa, é mais complicado. Né? Existem outras variáveis. Né? A primeira variável é sobre a desconfiança, o que a gente chama de assimetria nas informações. Muito bem, essa assimetria nas informações parte do princípio que, por mais honesta que seja a empresa, as informações que ela passa para o mercado podem não ser as mesmas que os seus diretores têm. Né? Então, quando tem uma notícia ruim, o mercado geralmente pensa que é mais ruim do que foi noticiado. E uma forma de se proteger contra essas incertezas é pagando bem baixo pelo preço das ações. Quer dizer, se você. Eu acredito que a notícia seja mais ruim do que realmente parece. Então, se eu for comprar, tem que ser a um preço mais baixo para eu poder me proteger. E também a especulação. O mercado está vendedor, né? Então, se eu quiser vender, eu vou explorar preços cada vez mais baixos. E você percebe aqui o seguinte, o que a gente pode tomar de lição, né? A lição principal nesse slide é que se o preço não variar bastante para cima e para baixo, eu não tenho oportunidades de lucro. Então, na verdade, a especulação diz o seguinte, tem que sempre exagerar. Se é para cima ou se é para baixo, eu tenho que exagerar. Então, o mercado vai aproveitar qualquer notícia relevante para subir ou cair com exagero. Né? Então, você acabou de comprar a ação, no dia seguinte tem uma notícia qualquer, pode não ser tão importante assim, mas tem que ser relevante, né? Não é qualquer notícia.
mas pode não ser tão relevante assim e o mercado desaba. Isso faz parte do jogo, né? Se você quiser investir em bolsa de valores, você tem que saber lidar com esses infortúnios, né? E saber aproveitar esses infortúnios também a seu favor. Segunda regra: nunca, mas nunca opere contra o mercado. O mercado é muito maior que você. Em 99,9% das vezes, o investidor é menor que o mercado. Então, não adianta ir contra ele. Ir contra a tendência é geralmente sinônimo de prejuízo, né? Então, você tem aquele cabo de guerra, onde está todo mundo puxando para um lado e só tem você puxando para o seu lado. Então, o que acontece? Você vai perder. Então, se você identificou que você cometeu um erro, encerre a operação, né? E passe para o outro lado. Ao identificar a tendência do mercado, deve-se surfar a favor dele até que esse se reverta, ou até alcançar um objetivo calculado e factível. Então, eu vou surfar a favor do mercado até atingir o meu objetivo calculado e factível, onde eu possa realizar o meu lucro, onde eu possa vender ou onde eu possa recomprar a ação que já foi vendida no passado. Mas o que são esses objetivos factíveis? Eles geralmente são dados por níveis de resistência, no caso de alta, e níveis de suporte, em caso de baixa. Mas o que são esses níveis de resistência e níveis de suporte? São memórias do mercado, né? Então, nesse gráfico aqui, você percebe que os preços oscilaram durante um tempo, mas em 2 instantes aqui, o preço da ação subiu, mas o mercado entendeu que estava na hora de vender e reverteu a tendência, né? Isso ocorre nesse instante e nesse instante. Ou seja, no futuro, quando o preço da ação subir de novo e chegar a esse nível, muita gente vai lembrar do que aconteceu no passado e vai tender a vender nesse nível aí. Então, essa linha imaginária chama-se de resistência. Por outro lado, né, você vê que no passado, em 2 momentos, o preço da ação estava caindo bastante, mas chegou num certo nível que os compradores começaram a comprar, o exército dos compradores começou a vencer o exército dos vendedores e o preço da ação começou a subir de uma forma bem rápida. Isso acontece aqui, nesse instante, e nesse instante aqui. Então, num terceiro momento, se os preços da ação chegarem de novo nesse nível, muita gente vai comprar, vai tender a comprar, né, o papel de novo, porque no passado esse foi um nível de suporte, ou seja, um nível que as pessoas entenderam que estava na hora de comprar. Muito bem. A lição disso daí é meio que óbvia, né? Você tem que procurar comprar no suporte e vender na resistência, né? Então, seria uma boa estratégia, uma estratégia que 99% dos investidores usam, é sempre procurar comprar no suporte e vender na resistência. Quando uma resistência é vencida, ela se torna novo suporte e vice-versa. Quer dizer, você vai procurar vender aqui, nesse nível de resistência,
No entanto, os preços podem vencer essa resistência, né? Então, se os preços vencem essa resistência aqui, eles vão com certeza continuar subindo. Por quê? Porque o nível onde você tinha um grande número de vendedores já foi embora, já passou. Então, daqui para frente, você não terá tantos vendedores querendo vender assim. Então, a tendência aqui é que eles continuem subindo. No futuro, se o preço cair para esse nível de novo, esse nível não é mais resistência, e sim suporte. Né? Porque se ele foi vencido no passado, muita gente vai entender que ele não vai ser vencido como suporte. Né? Uma resistência que é vencida no passado, ela tende a não ser vencida quando ela se torna suporte. Então os papéis se invertem, né? Uma resistência vencida passa a ser suporte e um suporte vencido passa a ser resistência. Cuidado com falsos sinais, né? Então, na verdade, o mercado tem muitas armadilhas. As resistências, elas são vencidas, mas às vezes são falsos sinais. Né? Elas são vencidas e despencam. Muito bem. A gente vai aprender em outras aulas, né, numa aula mais para frente, como que eu trabalho com isso daí, como que eu posso me proteger, né, de falsos sinais. Então aqui é só para você ter isso em mente, que essa resistência pode ser vencida, esse suporte pode ser vencido, mas num outro instante ele pode retornar para dentro dessa faixa aí. Terceira regra é muito importante, né? Muita gente acha que eu só posso ter lucro se eu comprar na baixa e vender na alta. Mas na verdade eu posso ter lucro também se eu vender na alta e comprar na baixa. O contrário, né? Mas do que você está falando? Eu estou falando que a bolsa é um cassino, né? Então é possível apostar em qualquer situação, em altas e em baixas. Muito bem, mas como que eu aposto na baixa, né? Eu aposto na baixa vendendo a descoberto. Então eu posso vender ações sem ter ações. Eu posso vender opções do tipo call, que a gente vai ver em outra aula, só para você saber que existe essa possibilidade aqui. Então eu posso vender opções de ações sem ter ações também. Eu posso comprar opções do tipo put, né, que elas valorizam com a queda. Né? Em todas essas maneiras, eu estou lucrando com a baixa, sem sequer ter a ação. Com exceção desse último tipo, né, opções do tipo put, só essa exceção, o resto, se você vender ações e se você vender opções do tipo call, o investidor deverá apresentar garantias à corretora. Ou seja, se você vender sem ter a ação, você vai ter que apresentar garantias, né? Por quê? Porque se você tiver, você tem uma dívida aí. E se você tem uma dívida, se você tiver errado, essa dívida vai aumentar. E para ter certeza que você tenha condições de honrar essa dívida, a corretora vai te exigir garantias. Essas garantias podem ser em dinheiro, podem ser em ações ou podem ser alguns investimentos. Essas garantias são em valores muito superiores à dívida, né? Porque a gente sabe que com o decorrer do tempo essa dívida pode ir aumentando, né? Se você vender uma ação pensando que ela vai cair de preço e ela acabar subindo de preço, a sua dívida vai aumentando. Então a corretora vai exigir cada vez mais garantias. Então, para evitar isso,
ela já coloca um valor de garantia muito superior à dívida. E assim, se você for fazer isso, né, a gente vai discutir isso em outra aula aí no futuro, mas se você for fazer isso, você tem que estar muito bem estudado, né, muito bem certo do que você está fazendo, porque você está adquirindo uma dívida que pode ir subindo. Muito bem. Mas se eu posso ganhar na queda e na alta, o que é melhor, né? Eu apostar, geralmente eu aposto na queda ou geralmente eu aposto na alta? Qual dos movimentos o mercado favorece mais? Né? Se eu posso ganhar dos dois lados, né? Eu quero saber qual dos movimentos me traria maior lucro. Né? Muito bem. Aqui adiantando um pouquinho, eu tenho aqui o preço da ação caindo, o que me proporciona um lucro. Mas se o preço sobe, eu tenho um lucro muito maior. Mas como que é isso? Se o preço cai, eu tenho um lucro pequeno. Se o preço sobe, eu tenho um lucro maior. Como será que é isso? Vamos imaginar um exemplo. Eu tenho uma ação que eu comprei e depois de um tempo eu tinha pago R$ 10 e depois de um tempo o valor caiu para R$ 1. Então eu tive uma perda gigantesca e você perdeu 90%. Muito bem. Por outro lado, se eu encarar isso como uma vantagem, né, eu comprar a ação com R$ 1 e depois de algum tempo, se a empresa é boa, se não tem, se foi uma questão apenas de mercado, né, foi uma questão de conjuntura macroeconômica, a empresa ela é uma empresa sólida. No decorrer do tempo, eu sei que aquele preço antigo tem muito boa chance de retornar, né? Então, como a ação caiu 90%, eu aproveito e compro de novo, né? Apenas R$ 1, o que eu vou estar perdendo? Eu vou estar perdendo muito pouco, né? Então, eu estou comprando R$ 1 e estou esperando que no decorrer de alguns meses aí, não amanhã, não depois de amanhã, mas no decorrer de alguns meses, a ação que está valendo R$ 1 retorna ao preço certo dela, que seja de R$ 10. Se isso acontecer, você ganhou 900%. Então, se você perdeu 90%, mas tem a chance de ganhar 900%, então qual é o movimento mais lucrativo para você? É aquele que te dá 900%, não aquele que te dá 90%. Né? Então, o mercado, a ganância, ela sempre é amiga da alta. Muito bem. Conclusão. Baixas duradouras e fortes geralmente representam oportunidades de compra. Né? Se a ação era 10, ela foi para R$ 9, geralmente você não vai fazer nada, porque não é uma baixa muito relevante, né? Eventualmente você pode pensar que isso é uma oportunidade de compra e pode tentar comprar, né? Mas, na verdade, pelo menos no mercado brasileiro, eu vejo que a nossa experiência diz que você tem que esperar níveis mais relevantes para poder comprar. 30%, 60%, 90%, 70%, né? São níveis mais relevantes aí. Tudo bem? E comprando nesses níveis aí, você tem chances de fazer bastante lucro. Então o mercado ele favorece altas, né? Mais do que baixas. Mas é lógico, se não baixar o preço, não tem como subir o preço indefinidamente, né? Então é muito estranho um conjunto de ações
subindo indefinidamente, né? Você teria aí o que aconteceu na crise de 29 nos Estados Unidos. A ação só subia, só subia, só subia, só subia, até que alguém disse assim: olha, essas ações não valem esse preço. E começou a despencar, prejudicando, assim, eu diria, o mundo inteiro, né? Muito bem. Aqui você tem um exemplo positivo, que é a Petrobras PN, né? Então a Petrobras é uma empresa gigantesca, né? A chance de falir é muito pequena, né? Apesar das tentativas de muitos políticos aí, mas ela é uma empresa que a gente acha que é grande demais para falir, né? Um dos motivos que impede a falência dessa empresa é que ela está no monopólio. Muito bem. Então, todo mundo tem que comprar a gasolina da Petrobras. Então, ela está mergulhada no monopólio. Aí, né? Outro motivo que ela é estatal, né? No momento que ela vai falir, o governo pode pegar um dinheiro aí do BNDES, né? Também ela tem condições de, como ela está no monopólio, ela é uma empresa interessante, né? Tem condições de emitir títulos internacionais, né? Tem condições de se capitalizar. Mesmo tem também condições, como está fazendo agora, né, de vender ativos internos, né? Então ela vai se capitalizando. Muito bem. Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui, né? Num determinado momento, a ação estava perto de R$ 37, né? Muito bem, aí veio, né, a corrupção, né? Nesse momento que ela estava R$ 37, devia de ser um pouquinho depois da descoberta do pré-sal, né? A empresa ela tinha que pegar um petróleo que é difícil, está a 6 quilômetros abaixo da terra, passando por rocha, passando pelo mar, né? Então, um petróleo meio difícil de extrair. Por outro lado, né, ela tinha que investir em infraestrutura para poder transportar explorar e transportar esse petróleo. Então tinha que comprar petroleiros, plataformas de petróleo, investir em tecnologia, e ela fez uma dívida aí de 110 bilhões de dólares. Desses 110 bilhões de dólares, começou a sustentar, né, a corrupção de políticos. E descobriram aí pela Lava Jato que eu acho que em 2016, 2017, saiu um relatório que desses 110 bilhões de dólares, sumiu 70 bilhões de dólares. Muito bem. Então, isso foi um baque muito grande. A empresa tinha feito dívidas, ela já tinha encomendado plataformas de petróleo, já tinha encomendado navios-tanque, e cadê o dinheiro para pagar tudo isso? Não tinha mais, né? Então, se achava que a empresa ia realmente falir, né? Porque não tinha dinheiro para pagar seus fornecedores faliram, alguns deles foram para o buraco, a situação estava bem difícil aqui, né? Porque era muito dinheiro desviado. Muito bem, então desses R$ 37, você percebe aqui que no decorrer do tempo a ação foi para menos de R$ 5, né? Muito bem, então você tem uma queda aqui de quase 90%. Muito bem. Veja aqui o volume quando a ação chega a R$ 5, né? Quando chega aqui a R$ 5, você tem aquele nível de suporte lá, que muitos investidores acham que a ação está de graça, né? Então aqui você tem uma indefinição. Ou você acha que ela vai falir mesmo, aí se você acha que ela vai falir, você está comprando caro, né? Por isso que ainda tem muita gente vendendo aqui. Ou você acha que ela não vai falir, né?
Então, a maioria dos investidores acharam que ela não ia falir. Então, começaram a comprar de uma forma muito forte nesse nível. E aí a ação começou a subir, 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 subir. Chegou quase a 37, chegou a R$ 30 aqui. Tá certo? Muito bem. Depois caiu, 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 caiu e atualmente está em 22,70, 22,50. Muito bem. Então, o que acontece? De 22,50 para R$ 5, na verdade, quem comprou aqui e vendeu a 22,60 ganhou 550%, né? E se você esperar um pouco o preço chegar aos R$ 37, você tem a possibilidade de ganhar 665%. Então você tem aqui mais ou menos um exemplo positivo, que é uma empresa sólida. Quando ela estava a um preço muito baixo, as pessoas acreditaram e começaram a comprar, né? Muita gente estava falando aqui que a empresa ia falir, então acharam que era um preço ótimo de vender a R$ 5, né? Para não ter a perda total do patrimônio. No entanto, como sendo uma empresa estatal e mergulhada no monopólio, a maior parte dos investidores achou que valia muito a pena comprar a R$ 5, né? E foi o que aconteceu, a ação começou a subir e os ganhos foram imensos. Esse é um exemplo positivo. Por outro lado, aqui você tem um exemplo negativo. O exemplo negativo é a especulação com a ação da OGX. Então, a OGX é uma empresa petrolífera aberta aí pelo mega investidor Ike Batista. Muito bem. A intenção aqui era razoável, né? Então, essa empresa foi aberta um pouquinho depois da descoberta do pré-sal, né? E a Petrobras dizia que não tinha interesse em explorar campos mais arriscados, porque ela ia concentrar todas as suas forças na exploração do pré-sal, que, como eu já disse, era muito difícil e requeria muito investimento. Então, a lógica aí seria que a Petrobras estaria deixando, né, para outras empresas explorarem campos assim não tão gigantescos quanto o pré-sal, né? Então veio o Ike Batista, que é uma espécie de Bill Gates brasileiro, né? Onde ele punha a mão, aquilo se tornava ouro, né? Um mega investidor, né? Ele formou uma empresa petrolífera, contratou os diretores mais importantes da Petrobras a preço de ouro e conseguiu convencer os investidores, não só do Brasil, mas principalmente de fora do Brasil, de que a empresa dele detinha a exploração de poços de petróleo muito lucrativos, né? Então, o mercado acreditava que ele tinha informação privilegiada, que os poços que ele tinha adquiridos eram poços de petróleo muito lucrativos, né? E que ele era muito influente no governo, né? No governo do PT e do Lula e da Dilma Rousseff. E ele tinha acertado aí, né? De forma ilícita ou de forma lícita, não sei como ele tinha acertado, que ele ia receber áreas de petróleo com grande potencial de exploração.
E, no decorrer do tempo, alimentava isso através de comunicados oficiais ao mercado. Olha, nós temos postos aqui, nós temos postos aqui, a capacidade desses postos de tantos milhões de barris, não sei o quê, e o mercado foi acreditando. Muito bem. Então, olha a subida vertiginosa aqui, né? Então, num determinado, num determinado tempo, a certa altura, né, a OGX estava quase o preço da Petrobras, sem sequer ter achado uma gota de petróleo. Ele tinha convencido o mercado de que a OGX seria maior que a Petrobras. Né? A Petrobras é gigantesca, né? Só que ele tinha convencido o mercado de que a OGX seria no futuro maior do que a Petrobras. Veja, depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, ela foi classificada como a terceira empresa mais lucrativa do mundo. Né? Então ele tinha essa pretensão aí de ser maior do que a Petrobras. Os resultados não foram chegando, os investidores ficaram apreensivos, porque afinal de contas o petróleo não vinha, né? E a coisa piorou quando acharam petróleo, né? Então os postos dele tinham petróleo, mas para extrair esse petróleo, a empresa OGX extraía de forma deficitária, ou seja, ela não tinha lucro com esse petróleo. Ela gastava mais do que recuperava vendendo petróleo. Né? Muito bem. Aí veio o governo Dilma. A Dilma era mais ou menos como o presidente brasileiro com o Donald Trump, né? Tinha uma admiração pela pessoa, né? A Dilma tinha uma admiração pela pessoa do Ike Batista, né? Porque trabalharam, né? Relativamente trabalharam quase que juntos, né? Quando ela era diretora lá da Petrobras. Muito bem. E o Ike convenceu de novo o mercado de que tinha informações privilegiadas, né? Que agora com o governo Dilma a coisa ia deslanchar, etc. e tal, né? Mas o resultado não foi vindo e os investidores começaram a ficar nervosos e, na verdade, a coisa foi para falência mesmo, né? Então, se no exemplo da Petrobras você tinha que os investidores estavam muito contentes de comprar as ações a R$ 5, no caso da OGX, né, você poderia ser iludido que aconteceria a mesma coisa. Porém, a OGX não era estatal e não estava mergulhada num monopólio. Ela tinha que vender o petróleo para a Petrobras. Muito bem. Então, na verdade, a coisa degradou para a falência mesmo. Né? Você perdeu 100% do valor investido. Né? Então, esse é um exemplo negativo. Sempre tem que analisar, né, o que você está comprando para não fazer besteira. Uma quinta regra, né, é que o mercado sempre antecipa os valores, né, para cima ou para baixo, conforme a notícia que é veiculada na imprensa, os valorizações vão reagir de forma antecipada ao fato. Né? Como que isso funciona? Né? É um pouco da teoria dos jogos. Né? Se eu não comprar agora, alguém vai comprar e quando o fato mesmo se realizar, as ações vão estar muito caras para que eu faça alguma compra. Ou ao contrário também, se eu não vender agora, as ações o mercado vai antecipar esse movimento, as ações vão perder o valor e eu não vou conseguir vender a um preço bom aí no futuro. Então o mercado sempre se antecipa aos fatos, né?
Então, os preços reagem imediatamente às notícias, mesmo que elas sejam referentes a datas futuras. E no momento da efetiva realização da notícia, geralmente o preço de ação já se encontra no valor máximo ou mínimo, referente à informação que foi veiculada. Então, no fato, né, na data do fato, as ações já foram precificadas e não adianta comprar ou vender, porque você só estaria fazendo um mau negócio, né? Se você for comprar, ela já estará muito caro. Se você for vender, ela já estará muito barato para vender. Então a regra aí é compre no boato e venda no fato, ou venda no boato e compre no fato, né? Como exemplo aqui, uma notícia que sai, o governo anuncia a privatização de estatal. Então, qual que é a lógica aí, né? Se a estatal for privatizada, ela entrará em leilão. Esse leilão pode fazer com que a estatal seja vendida a um preço maior do mercado. E se a estatal for vendida a um preço maior do mercado, as ações vão valer mais. Então, no momento que o governo anuncia que tal data vai ter uma privatização de estatal, imediatamente os preços começam a reagir, começam a subir, na expectativa de que esse leilão faça o preço das ações subirem. Ou o contrário também, né? O contrário também é válido. O governo anuncia estatização de parte da empresa, né? Então, sendo o governo um mau gestor, né, qualquer empresa que ele pegue, o valor a expectativa é que o valor das ações se deprecie, né, pelo fato do que o novo gestor é um gestor irresponsável. Muito bem. Então, quando o governo anuncia que parte das ações vai ser estatizada, há um movimento muito grande de venda, né? E quando esse fato se concretiza, os preços das ações já estão num nível tão depreciado que a gente sabe que, por outras regras, que o mercado exagera em todas as notícias, né? Que já não valeria mais a pena você vender, né? Se não vale mais a pena vender porque o preço já foi exageradamente depreciado, então vale a pena comprar. Então esse é um caso em que você vende no boato, né, e compra no fato. Então, a sexta regra é conheça a ti mesmo, né? Então, aqui a gente vai determinar um pouco do perfil de cada investidor para ver se realmente ele se enquadraria como investidor de mercado de capitais, né? Então, a gente sabe que a grande maioria dos investidores perde dinheiro na bolsa, né? Se você fizer um levantamento, você vai encontrar mais gente que perde do que ganha, né? E por que se dá isso daí? E geralmente entra em desespero, né? Não entendem muito bem o jogo, né? E fazem as operações sem analisar os fundamentos técnicos. Às vezes são influenciados por propaganda paga, né? Então, em determinado momento, quando o preço está muito alto, os vendedores chamam os compradores através de propaganda paga, né? Dizendo que a bolsa sempre vai subir, né? Ela nunca vai descer, estamos no melhor momento, etc. e tal. Então tem que tomar cuidado também com as propagandas que aparecem tanto na televisão quanto na internet. Entram no jogo sem ter perfil adequado, né? Então nem todo mundo tem perfil para investir na bolsa, né? Então às vezes a pessoa entra em desespero porque não tem o perfil adequado, né? Qualquer perda ela já fica muito apavorada e acaba fazendo operações que dão mais perdas ainda. Compram ativos muito próximos da hora de vender, então é sempre necessário traçar os objetivos, né?
os objetivos de venda, né? Então, estudar no mercado, que a gente vai aprender em aulas mais para frente, né? Qual que seria objetivos mais reais de venda, né? A gente aprendeu um dos objetivos de venda que é a resistência, né? E um dos objetivos de compra que é o suporte. Mas existem mais formas de você determinar se você está próximo ou não no objetivo de venda. Então, muita gente compra, vai na euforia, compra muito próximo da hora de vender. Lobos e carneiros, né? O mercado força decisões erradas de investidores, pois é preciso que exista alguém que tome decisões erradas para alimentar os que tomam as decisões certas, né? Então, o que, que acontece? É muito fácil a pessoa se desequilibrar, né, emocionalmente em determinados momentos, né? Mesmo porque quando está na hora de comprar, todo mundo está vendendo. E quando está na hora de vender, todo mundo está comprando, né? Mas isso é um movimento normal porque realmente o mercado força, né, que isso aconteça. Porque tem que ter gente para comprar se a decisão certa for para vender. E vice-versa. Bom, mesmo que você tenha tomado a decisão errada, você tem uma segunda chance, né? Que o mercado meio que te convida, né, para fazer parte do time que está vencendo. Então, se você vendeu errado, vendeu na hora de comprar, né? É o que a gente viu em slides anteriores. Você tem a chance de rapidamente encerrar sua operação de venda e talvez entrar em operação de compra, né? Dessa forma minimizando o seu prejuízo e tendo lucro ainda, né? Então, a certa altura, alguns investidores enxergam que tomaram a decisão errada e somam forças ao lado oposto, formando assim uma forte tendência. Então, a gente viu que o mercado precisa dos investidores arrependidos, né? Que os investidores arrependidos é que vão prolongar, né, o movimento de alta ou de baixa. Então, a sétima regra aí é uma regra que define uma relação entre retorno e risco, né? Essa regra tem como filosofia principal que o retorno tem que ser bem maior do que o risco, né? Então você não deveria escolher operações que o retorno não fosse bem maior do que o risco, né? E o que é bem maior? Bem maior é no mínimo 2 vezes o risco existente. Então, qual que é a lógica disso daí? A lógica é que nas operações que eu faço, nem todas elas vão ter sucesso. E as que não tiverem sucesso, eu vou ter um prejuízo. Então, o prejuízo vai ser X nas que eu não tiver sucesso. E o lucro vai ser bem maior do que X quando eu tiver sucesso. Então, imagine que eu tenha sucesso apenas em 50% das operações. Então, eu tenho lucro de 2 vezes X nas que eu tenho sucesso e eu tenho prejuízo de X nas que eu tenho fracasso, né? Então, se você pegar 2x e subtrair x, vai ficar x, né? Então, eu tenho ainda um lucro de x nos meus investimentos, o que é muito bom, né? Agora, se eu escolher comprar próximo à resistência, né? A gente sabe que resistência é para vender, né? Não é para comprar. Então, se eu escolher comprar próximo à resistência, eu corro um risco grande da minha operação não ter sucesso. Em contrapartida, o meu retorno é muito menor do que o X que eu estava, dos 2x que eu estava querendo, né? Então, esse tipo de operação eu saio fora. Não faço operações perto de compra presta a resistência. A gente sabe que resistência é a zona onde eu procuro vender, não comprar.
Então eu posso esperar que essa resistência seja vendida se eu quiser comprar. Ou então eu vendo perto da resistência porque é uma zona estratégica para vendas. Não vender próximo a suporte. É a mesma coisa, né? Suporte é onde eu procuro comprar. Então só vou vender se o suporte for vencido. Se eu vender próximo a suporte, o meu risco o meu retorno é muito menor do que o meu risco. Então, esse tipo de operação eu não faço. Mas, afinal, como que a gente poderia definir risco? Risco é a probabilidade de fracasso multiplicado pelo montante de prejuízo que eu tenho. E o retorno é o contrário, probabilidade de sucesso multiplicado pelo montante de lucro que eu observo. Então, para finalizar a aula, eu reuni 10 regras rígidas que, se você quiser operar na Bolsa de Valores, você vai ter que respeitar de qualquer maneira, não importa que seja a situação. Então, esse é o evangelho segundo o trader de bolsa. Vamos lá. Primeira regra, primeiro mandamento, né? Jamais você vai investir na bolsa um dinheiro que você vai precisar mais tarde, né? Então, você só vai investir aquele dinheiro que você não vai precisar tão cedo. Então, muita gente corre o erro de investir o dinheiro que era para dar entrada no apartamento, o dinheiro que era para as crianças fazerem a faculdade mais tarde, né? Então, essas poupanças são poupanças. Você não deve mexer nessas poupanças. Só use o dinheiro que você realmente está sobrando e pode investir na bolsa. Bom, o segundo mandamento é que você tem que suportar algum risco, né? Se você ficar desesperado cada vez que você perder algum dinheiro, então realmente você não tem o perfil para investimento em bolsa. Então, o investidor em bolsa tem que suportar algum prejuízo em prol de uma operação mais rentável lá na frente. Minimizarás os riscos, né? Então, não é porque eu suporto o risco que eu vou ter prejuízo um seguido do outro, né? Vou definir parâmetros, a gente vai ver que parâmetros são esses na próxima aula, onde eu minimizo o risco, onde eu vejo qual é o melhor momento, inclusive para encerrar a operação, mesmo que tenha prejuízo, né? Porque a intenção aí é você, quando perder pouco, e quando ganhar muito. Então, aí na média, você vai ter sucessivos lucros, né? Muito bem. Aceitará as perdas, esquecerá seus prejuízos. Quer dizer, muita gente fica remoendo as perdas que teve no passado, né? Então eu era inexperiente, eu tive uma perda muito grande, agora o que eu faço? Então eu vou investir mais dinheiro na bolsa, mas você não pode, apenas o dinheiro que não faça falta. Então o que acontece? Esse dinheiro que você teve prejuízo, o melhor a fazer é você esquecer. Se concentre apenas nas operações rentáveis. Não importa se essas operações vão cobrir o prejuízo ou não, né? O prejuízo que você teve é passado. Se você ficar pensando em recuperar o prejuízo passado, com certeza você vai fazer operações que não são aconselháveis e vai acabar se dando mal. Então, a melhor coisa psicologicamente a fazer é você esquecer as perdas. Serás disciplinado, nunca reagirás com emoção. Então, a emoção, no caso da Bolsa de Valores, ela atrapalha. Tá certo que um ser humano sem emoção é muito chato, né?
Mas você guarda a emoção para sua família, para seus entes queridos, para seus amigos, né, para seus filhos. Muito bem. Mas aqui na Bolsa de Valores não existe espaço para emoção. Se você reagir com emoção, você vai fazer besteira. Então você tem que ser disciplinado, obedecer essas regras e nunca reagir com emoção, não importa a situação, não importa se o mercado está despencando, não importa se o mercado está bombando. Nunca você reaja com emoção, você deixa a emoção de lado. Bom, tem que também saber distinguir a informação falsa, né? Nós vimos aí, por exemplo, situações onde o mercado está mais vendedor do que comprador. E geralmente, né, após um longo período de alta, você escuta informações na internet ou mesmo na televisão de que ainda é bom de investir na bolsa. Bom, tem que analisar com cuidado, porque muitas vezes essas informações são falsas, né? São reportagens compradas e você acaba alimentando aí, você acaba pedalando, fazendo, alimentando o mercado, né? Pedalando o mercado, fazendo uma decisão muito ruim para você. Então você tem que saber distinguir se a informação que vem do mercado ela é boa ou não. Você tem que saber também analisar risco-benefício nas suas decisões. Então, se eu decido fazer uma compra de uma ação e o meu objetivo de venda é R$ 5, quer dizer, eu ganho R$ 5 na venda dessa ação, se tudo der certo. E se tudo der errado, aí eu perco R$ 10. Bom, essa não é uma boa opção. Essa com certeza não é uma boa decisão. Então, o que, que acontece? Você sempre vai analisar o risco-benefício para ver se vale a pena. Essa operação, onde você ganha 5 e pode ganhar 5 e pode perder 10, é uma operação para você sair fora. Não vale a pena. Agora, se você achar uma outra operação, né, e com certeza vai ter oportunidades para ter outras operações mais rentáveis, uma, por exemplo, que você ganhe 10 e perca 3, é uma operação muito boa. Então você sempre vai analisar qual que é o risco-benefício de cada operação, né? O lucro tem que ser maior do que o risco. Se o risco for maior do que o lucro, então não vale a pena operar. Bom, quem investe em bolsa tem que estudar sempre, comprar bastante livro, buscar informação e principalmente aprender com os teus erros, né? Então, uma situação que a gente faz é toda vez que fizer uma operação, anotar, né? E se a operação der errado, pesquisar por que, que deu errado. Fora isso, né, estudar em livros e buscar informação aí no mercado é muito saudável. Bom, saberás identificar início, continuidade e final de tendência. A gente já aprendeu aqui nessa aula uma forma de você identificar início e final de tendência, que é o suporte e a resistência, né? Comprar o suporte e vender a resistência. Mais para frente a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre isso, como identificar início, continuidade e final de tendência. Então, para você ser bem sucedido na bolsa, você tem que saber identificar esses parâmetros de início, continuidade e final de tendência. E aqui a última regra, o último mandamento, e talvez o mais importante, é que você não deve comprometer mais do que 10% dos seus recursos em renda variável.
Por que isso, né? Porque se você comprometer mais de 10% dos seus recursos, você vai viver sob tensão. Então, o que, que acontece? Se você tem 100 mil guardado e 10 mil não vai te fazer falta, então aplique esses 10 mil em renda variável na Bolsa de Valores, né? E faça as operações que você aprendeu aqui no curso. Muito bem. Agora, se você comprometer mais do que isso, você vai viver sob pressão, né? E vivendo sob pressão, fatalmente você vai é, comprometer, né, o seu discernimento no estudo das decisões que você está fazendo. Ou seja, fatalmente você vai fazer burrada. Então, nunca use mais do que 10% dos seus recursos. A gente vê aqui que os traders de sucesso usam 2, 3% em cada operação que eles fazem. Então, nunca comprometa mais do que 10%. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou, então deixe no campo dos comentários, que eu vou responder todas as dúvidas que surgirem. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Dê o seu like e clique no sininho para receber todo o seu conteúdo. Um grande abraço.